E eis que já estamos a chegar novamente, mesmo aqui no Facebook. Eu penso que entretanto o vídeo já vai iniciar também. Vamos iniciar novamente aqui a nossa transmissão. Ora, exatamente, e já cá estamos. Eu peço imensa desculpa a quem estava aqui a acompanhar pelo Instagram, mas de facto os diretos têm estas questões e acabamos então por regressar. No Facebook também já estamos novamente no ar. Eu tenho ouvido dizer, e hoje realmente comprovei aqui, que a última atualização acabou por trazer alguns problemas às câmaras, mas felizmente já estamos de volta. Então, mais uma vez, bem-vindos a quem nos segue aqui pelo Instagram ou pelo Facebook. Estamos em mais um projeto Eva Fica em Casa, mais um direto de domingo de manhã às 10. Como vos dizia, fizemos aqui uma pausa de 2 semanas, também para retemperar forças, mas porque como trabalhamos bastante com crianças e na área da educação, acabam por ser 2 semanas bastante intensas com relatórios, regressou também uma familiar, acabamos por aproveitar em família, mas estamos de volta para este que é o nosso e o vosso projeto. E hoje, como vos dizia, temos um tema bastante pertinente para os papás dos mais pequeninos, para professores, para educadores, e hoje vamos falar um pouquinho sobre estimulação da esfera orofacial e a sua influência no desenvolvimento da fala e da linguagem. Pois que o nome é complicado, muito provavelmente desconhecido para a maioria das famílias, dos pais, dos técnicos escolares, dos professores, dos educadores, mas vamos desmistificar aqui um pouquinho e explicar de que forma é que exercícios simples, intuitivos de fazer no dia a dia, que vos podem proporcionar muitos momentos de brincadeira até com os mais pequeninos, podem fazer com que as estruturas que usamos para a fala e para a linguagem sejam estimuladas. E é este mesmo o primeiro conceito que quero desmistificar com vocês, que quero clarificar e esclarecer. Portanto, de que é que falamos quando falamos em esfera orofacial? Então, indo um pouquinho aqui, falamos em esfera, não é? O conjunto orofacial, a cavidade oral, a própria face. E de que forma é que determinados comportamentos e funções que os mais pequeninos fazem desde o primeiro momento de vida, exatamente, e já vamos perceber porquê, podem ter influência no desenvolvimento da fala e da linguagem. São sem dúvida questões muito importantes. Há pouquinho falávamos do blog, falávamos do nosso site, da nossa página joanaaterapeutaemãe.pt e depois irei partilhar aqui particularmente 2 links que abordam também esta questão de uma maneira indireta. E falávamos há pouquinho de atividades simples que podem fazer no dia a dia, brincadeiras intuitivas e muito divertidas, em que os pequeninos alinham muitas vezes, de que maneira que elas podem influenciar aqui no desenvolvimento da fala e da linguagem, mas também 2 funções muito importantes que as crianças fazem, como vos dizia, desde os primeiros momentos de vida: a amamentação e depois também a própria alimentação, nomeadamente no momento da seletividade alimentar, quando introduzimos a diversificação alimentar, não é? Quando as crianças começam a comer alimentos sólidos, quando começam a ter uma alimentação mais variada, quase próxima da alimentação que é de um adulto. Já falámos aqui também desta questão, portanto, diversificação alimentar que deve acontecer até ao primeiro de vida, durante o primeiro ano de vida. Se muita gente fala dela a partir dos 12 meses, eu diria que até aos 12 meses. Isto porque, também já falámos aqui quando das questões da amamentação, até aos 12 meses a criança realmente está muito mais disponível, muito mais curiosa para experimentar tudo o que são novos sabores, consistências, texturas. E quando falamos disto, falamos de quê? Alimentos que são líquidos, sólidos, mais espessos, menos espessos, com pequenos pedacinhos, com pequeninos bocadinhos. É muito importante que as crianças comecem desde cedo a ter contacto com toda esta variabilidade que lhe introduzimos na alimentação. E então, até conseguirmos chegar ao momento da mastigação, propriamente dos sólidos, até que ponto é que tem impacto na comunicação, na linguagem, no desenvolvimento da musculatura orofacial da nossa cara, o facto de uma criança, por exemplo, aqui chegar aos 2 anos e não mastigar alimentos sólidos, ou apenas fazer a sua alimentação de líquidos e de pastosos. Quando falamos de pastosos, estamos aqui, por exemplo, a falar em sopas em creme e outros alimentos, papas. Portanto, é muito importante que desde cedo as crianças, juntamente com as suas famílias, em casa e nas escolas, façam a introdução dos diversos tipos de alimento. Então, vamos tentar perceber um pouquinho qual é o impacto da amamentação, o impacto da própria alimentação, da própria mastigação e como é que tudo isto pode ter uma forte influência no desenvolvimento da fala e da linguagem e da própria comunicação. É sabido por diversos estudos que
quanto mais uma criança for amamentada ou aleitada, não é? Até porque já falámos aqui sobre amamentação, que será sempre uma opção das famílias. Claro que muitas das vezes temos aqui questões particulares que podem dificultar a amamentação. Sabemos também, e quem me conhece sabe também que sou CAM, conselheira em aleitamento materno, portanto, muitas vezes, mães, famílias que nos ouvem, problemas que tenham na amamentação, quando acham que as coisas estão a complicar, procurem-me porque eu estou sempre disponível pela página, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram. Temos muitas situações que são facilmente ultrapassáveis, ou pelo menos ultrapassáveis, não é? Porque as questões são sempre complexas, mas temos muitos casos de sucesso e mesmo crianças a quem foi introduzido o suplemento, e recebo muitos contactos de mães, acabam por poder conseguir voltar a amamentar e muitas vezes em exclusivo. E até que ponto é que a questão da amamentação pode, desde cedo, influenciar no desenvolvimento das estruturas da face. Portanto, vamos começar por aí e depois falaremos nas atividades, nas sugestões muito práticas. Eu peço-vos que fiquem mesmo até ao final, porque são dicas muito, muito engraçadas, que de certeza que podem pôr em prática já a seguir ao direto e que vão ajudar. Portanto, há efetivamente estudos científicos que nos dizem que quanto mais uma criança for amamentada, maior é a probabilidade de um correto desenvolvimento da linguagem. Sim. Muitas mamães dizem que, apesar do bebê ter sido amamentado, temos muitas vezes situações de atraso do desenvolvimento da linguagem. O que é isto? Já falámos também aqui de desenvolvimento da linguagem. Quem conhece e quem tem acompanhado os diretos sabe que vamos aqui falando de alguns marcos. Portanto, a criança que ali aos 6, 7, 8 meses, e claro que isto é sempre variável, temos muitas variáveis, é importante analisar e avaliar cada criança como um caso específico e particular, tão especial que cada criança é, que cada situação é. Então começamos já aos 6, 7, 8 meses com a lalação e o balbucio. A própria lalação e o próprio balbucio acabam por ser já também maneiras da própria criança ir treinando esta tal esfera orofacial. Um pá, 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 melhor treino para os lábios, não há? Um bá, 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 um gá, 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 e portanto a criança acaba por estar a treinar aqui a zona da garganta, aquilo que nós chamamos o espaço gutural. Também, e são dos primeiros sons que vão surgindo. São estas as primeiras experiências da criança. E que maneira mais divertida de começar a comunicar com a criança, ainda que não haja palavras, que repetir. Repetir o seu pá, 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 bá, e acrescentar um som novo. É uma forma ótima, porque sabemos que as crianças adoram imitar e estão muito atentas. Falamos também muitas vezes dos neurónios espelho. O neurónio espelho é precisamente isso, é uma estrutura que nos dá a capacidade de imitar alguns comportamentos. Para vocês perceberem o real impacto, e eu já falei disto aqui também, há uma fotografia deliciosa que comprova a capacidade dos neurónios espelho desde o primeiro momento de vida. Um bebê, e há um registro fotográfico em que no primeiro dia de vida nós vemos a imagem da mãe que lhe deita a língua de fora e imediatamente o bebê deita a língua de fora também, imitando o comportamento, fazendo espelho da imagem que viu na sua mãe. E portanto, desde cedo e para o desenvolvimento da comunicação e da linguagem e de tantas outras competências ao longo da vida, até connosco, a idade adulta, a imitação é sem dúvida a melhor forma de irmos puxando pelos nossos mais pequeninos. Portanto, papás que têm bebés destas idades mais tenras e mesmo antes dos 6 meses, por que não estimulem pá, 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 ba, 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 da, lá, 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 mesmo sons que eles à partida ainda não irão produzir nesta fase. Até porque o seu sistema fonológico, o seu sistema de sons vai sendo progressivo ao longo dos anos, não é? Falávamos aqui também que sons que às vezes preocupam os pais, como o R da pera, o L da bola, para as crianças que ainda dizem a boa, ainda é normal ser um som que não está adquirido aos 4, não é? Um som de aquisição aos 4 anos e meio, 5, eventualmente. O Lh do palhaço, que tantas vezes é que pode continuar a ser até aos 5 anos, porque são sons que surgem mais tardiamente. Mesmo nesses sons, por que não darmos o modelo, o estímulo? E uma questão muito importante, ao mesmo tempo estamos a preparar também a competência aditiva dos nossos pequeninos. Muito, muito importante também esta questão. Sabemos que se uma criança imita, e vai imitando estas produções que nós fazemos, aumentando sempre o nível de dificuldade, quando a criança imita, nós temos forte indicação de que o seu sistema auditivo estará íntegro.
Poderemos ficar aqui alerta se uma criança perto de 1 ano não vai fazendo estes sons, não nos imita. Quando nós a chamamos, não há um olhar, não há uma espécie de resposta, mesmo que seja com virar de cabeça, com um som mais alto, uma espécie de susto. Quando a criança não nos responde, devemos ficar muito atentos também à questão auditiva. É suposto que na maternidade as crianças façam um despiste auditivo, o que pode não acontecer, e portanto estejam muito atentos a estes sinais. Uma criança que olha muito, muito, muito para a boca, uma criança que ouve a televisão mais alta, isto falando também aqui para pais de meninos com 1 ano, 2 anos, 3, muitas vezes até mais, porque há perdas auditivas que só são detectadas em idades mais tardias. Estejam muito atentos a esta espécie de sinais. Uma criança que percebe erradamente uma palavra, em que, por exemplo, nós dizemos olha ali o pato, ela percebe olha ali o gato. São pequeninas trocas, mas que fazem toda a diferença. Então, para os pais que preparam o ingresso escolar dos mais pequeninos, é muito importante, tanto para o desenvolvimento da linguagem, que o sistema auditivo esteja íntegro, como também depois para a futura aquisição das competências de leitura e escrita. Portanto, é muito importante, e aproveito para vos dizer isto, irei repetir esta informação também várias vezes, também na próxima semana, que iremos falar para os pais dos meninos mais crescidos para esta. Pois que realmente hoje a internet e a tecnologia não está a ajudar muito. Ficámos mesmo sem comunicações, mas já estamos de volta. Mais uma vez eu peço desculpa a quem nos acompanha, mas são questões da tecnologia e efetivamente não conseguimos contornar. Já fui aqui buscar um outro ponto de internet para continuarmos. Obrigada a quem continua desse lado. E prosseguindo então o que falávamos há pouquinho, portanto na sequência do desenvolvimento da linguagem, falámos de 6, 7, 8 meses de desenvolvimento e aparecimento da lalação e do balbucio. Estávamos aqui agora a prosseguir para o aparecimento das primeiras palavras por volta de 1 ano de idade e que será normal ir acontecendo até ao 1 ano e meio. Aos 2 anos, esperamos que a criança já tenha um vocabulário de cerca de 50, 60, 100 e tal palavras, segundo alguns estudos, mas efetivamente o que deve acontecer é que aos 2 anos a frase simples começa a aparecer. Frases com 2, 3 palavrinhas, dá água, quero pão, até que aos 3 anos nós temos um desenvolvimento da frase mais complexa. Portanto, relembro aqui estes pontos de aquisição, estes focos que devemos ter presentes, nunca esquecendo, como há pouquinho dizia, que pode haver variabilidade. Cada criança, é especial e pode ter aqui diferenças na aquisição. Porquê é que revimos aqui os pontos de desenvolvimento da linguagem e a aquisição também da comunicação e dos sons? Porque este desenvolvimento e esta aquisição irá ser tão melhor feito quanto mais estimulada esta tal esfera orofacial. Portanto, tudo aquilo que íamos aqui falando, lábios, língua, bochechas, tudo o que usamos, se pensarem, para falar, para comunicar, mesmo o sorriso, mesmo a fala, todas as formas de nos comunicarmos são efetivamente a melhor maneira que nós temos de desenvolver, que temos de estar em contacto com o outro. É a nossa face, é a nossa fala, é a nossa comunicação e é através da chamada esfera orofacial que o fazemos. Falávamos muito então desta imitação, fazerem com que os vossos pequeninos vos imitem, imitem-nos também a eles, como dizia há pouquinho, e façam novos sons, de maneira a que eles fiquem ali alerta. Portanto, é mesmo isto, é ir treinando todas estas estruturas que vão servir à fala. E começamos também por falar em amamentação. Isto porque, de facto, a amamentação é a primeira forma de estimulação da esfera orofacial. E falámos dela porquê? O contacto com o peito. Para quem já amamentou, para as famílias que já viram o bebê ser amamentado e para quem apenas viu do lado de fora, não é? Nós sabemos que os mais pequeninos, quando são amamentados, os mais pequeninos vêm preparadíssimos para a amamentação. E, portanto, o que é que nós encontramos? Caras pequeninas, com esta zona muito mais estreita, portanto a face vai tendo o seu desenvolvimento e vai ficando mais comprida com o crescimento. Os bebés têm aquelas bochechinhas muito fofinhas com muita gordura, que, para além da fofura que lhe conferem, são também o quê? Pequeninos sacos de gordura que vão ajudar a fazer a ordenha do seio, que vão fazer com que o leite materno seja extraído, e depois os pequeninos movimentos de língua que eles vão fazendo para extrair o leite do mamilo. E, portanto, quando uma criança é amamentada, e mesmo quando é aleitada, ou seja, quando a mãe por algum motivo tem que recorrer a um biberão para fazer a amamentação, se o biberão for fisiológico, o que é aqui um biberão fisiológico? Tantas vezes me perguntam, é aquele tipo de biberão em que o bebê, para conseguir retirar o leite, não basta esperar que ele caia, não, tem que fazer o mesmo mecanismo de sucção, de puxar o leite, tal e qual como faz no seio materno. Nós sabemos que temos os biberões comuns e os mais antigos, não é? Portanto, os biberões fisiológicos são recentes, em que muitas vezes viramos
e o leite cai por si só, pela força da gravidade. Muita gente, e atenção, acha que quanto mais o biberão estiver aberto, quanto mais leite cair, é melhor. Mentira, há mais probabilidade de engasgo, portanto muita atenção quando usarem este tipo de biberons, há mais probabilidade do bebê se engasgar, e até porque quando um bebê está a mamar, seja pelo seio, seja pelo biberon, seja de que maneira for, é muito importante que ele vá coordenando aquilo que nós chamamos de sucção, deglutição e a respiração, ou seja, claro que nós comemos e vamos respirando, e o bebê está a aprender a fazer esta coordenação. Portanto, é muito importante que o leite vá fluindo aos pouquinhos, seja pelo seio, seja pelo biberon, e que o bebê vá tendo tempo de puxar o leite, engolir, respirar. Puxar o leite, engolir e respirar. E o ciclo e a sequência serão sempre estas. Portanto, coisas muito simples, mas em que o bebê aprende a coordenar, mais uma vez, lá está, boca, língua, lábios, bochecha. E claro, é um músculo. A língua, as bochechas, temos muita musculatura, não vamos entrar em detalhe, eu sei que haverá colegas profissionais aqui que eu sei que há, obrigada por estarem também desse lado. Mas aquilo que nós queremos aqui transmitir-vos é que um gesto tão simples, a amamentação, pode fazer diferença na estimulação destas estruturas. Eu falava-vos há pouquinho dos estudos que vão existindo, que relacionam a amamentação com o maior desenvolvimento da linguagem, mas há mães que às vezes nos dizem, sim, mas o meu pequenino teve um atraso de desenvolvimento da linguagem. E então nós já relembramos aqui as etapas do desenvolvimento da linguagem. Um atraso acontece quando, por exemplo, se há 1 ano e meio a criança já deveria dizer as primeiras palavras e ela ainda não as diz. Mas depois deles aos 2 anos, a altura em que efetivamente deveria começar a fazer frases simples, mas está como que na etapa anterior. Uma criança que só, por exemplo, aos 3 anos começa a fazer as frases simples, quando já deveria fazer as complexas. É isto que chamamos um atraso de desenvolvimento da linguagem. Claro que é impossível termos uma relação direta entre amamentação e correto desenvolvimento da linguagem. Temos muitos e bons exemplos em que isto acontece. Temos outras situações em que a relação realmente não é direta. Lidamos aqui com estatísticas, com percentagens. Mas o que vos posso garantir de certeza aqui a maioria dos estudos aponta mesmo para esta relação. Portanto, uma criança que é amamentada nos primeiros meses de vida e, sobretudo, quando faz esse processo, às vezes até aos 2 anos, como a OMS mesmo chega a falar, nós temos, imaginem, todos os dias, durante várias horas do dia, a estimulação de todas as estruturas da nossa esfera orofacial. Alice, um grande beijinho. Tenho aqui a Alice a mandar um beijinho. Eu bem dizia que havia aqui colegas, já vi aqui também, eu acho que é a Alexandra, diga-me se eu estou errada, Alexandra, um grande beijinho para ti, que acho que esta que estás aqui também pelo Instagram. Obrigada por estarem deste lado, mesmo com os problemas técnicos, mas a verdade é que estamos juntos. E depois o vídeo irá também à partida ficar disponível pelo YouTube e podemos rever aqui toda a informação. E portanto, é aqui que nós começamos mesmo. Portanto, amamentação, muito importante para ajudar a desenvolver estas estruturas. E há pouquinho já tínhamos aqui falado também da introdução alimentar. No início, sabemos que o bebê se alimenta, ora, efetivamente, por líquidos. Vamos introduzindo depois os pastosos, não é? A sopa, a fruta, as papinhas. E depois devemos ter aqui a diversificação alimentar, que volto a repetir, muita gente fala nela a partir dos 12 meses, mas eu diria até aos 12 meses. Claro que haverá muitos alimentos que vão sendo introduzidos depois, mas efetivamente a maior parte deles deveria ser antes dos 12 meses. Isto porque a criança, à partida, estará a iniciar a marcha nessa fase. Claro que há crianças que são bastante mais precoces, mas eu costumo dizer que quando eles começam a andar, a procurar, a movimentarem-se, a procurar o próprio mundo, acabam por ficar um pouquinho menos interessados nas questões da alimentação. E, portanto, claro que temos aqui a questão do mel, do marisco, eles só deverão introduzir depois dos 2 anos. A atenção que devemos ter também às alergias, à introdução dos frutos secos, tudo isto muito importante, mas efetivamente até aos 12 meses é importante que a criança, como vos dizia há bocado, comece a ter contacto com pequeninos pedaços, a sopa já com algum legume inteiro. Muitas vezes a melhor maneira que nós temos de iniciar, e é mais uma dica, comecem a deixar a fruta um pouquinho menos cozinhada, comecem a triturar um pouquinho menos a sopa, começar a deixar alguns pedaços. É muito importante que a criança vá começando a ter contacto aqui com algum sólido, até que depois vá comendo a sopinha. Portanto, o mastigar a carne, o mastigar o peixe. Imaginem a estimulação que é para a musculatura da mastigação, e há pouquinho falava-vos de 2 artigos do blog que vou deixar também aqui com vocês. Portanto, se a amamentação é muito importante nesta questão da estimulação de toda a esfera orofacial, a mastigação não é menos. E muitas vezes nós temos situações de pais, de famílias que nos dizem, sim, ele come carne, ele come peixe, mas eu coloco na sopa.
Claro, é sempre melhor a nível nutricional que os alimentos passem pela sopa e que vão ficando, mas se nós conseguirmos que aos pouquinhos a criança vá começando a trincar um pouquinho de carne, um pouquinho de legume, e aqui o BLW é excepcional e havemos de ter aqui connosco a nossa querida Rosa Gonçalves, no calinho do bebê, procurem a página porque já tivemos aqui como convidada a falar do Baby Wearing, mas a Rosa é muito mais, é uma mulher cheia de projetos e eu em breve espero tê-la aqui connosco também para nos falar do BLW. Portanto, há muitas abordagens que vão ajudar nesta questão. E mais uma vez, há estudos que relacionam aqui a questão da mastigação e o seu desenvolvimento e também a relação que tem com a evolução da fala e da linguagem. Mais uma vez, com uma tarefa do dia a dia, que é a alimentação, nós conseguimos estimular boca, bochechas, língua. E é muito importante, e é uma tarefa que nós fazemos todos os dias, mas pensem a complexidade que é colocar um alimento à boca, ter a precisão certa para saber se vou trincar uma maçã dura, se vou trincar um pêssego sumarento, se vou trincar um pouquinho de carne mais dura, se vou rasgar uma carne que é com mais fibras, que é mais fibrosa, se vou beber por uma palhinha, se vou comer um grande pedaço de bolo. Pensem nos ajustes que a boca tem que fazer. Os mesmos ajustes que fazemos, por exemplo, quando dizemos um P, um B, um T, um D. E, portanto, cá está. As crianças acabam por estar a treinar todos estes movimentos, vão aprimorando e vão aperfeiçoando os movimentos que são feitos na esfera orofacial. É um nome muito engraçado e que tenho a certeza que vos vai ficar no ouvido. Portanto, duas funções essenciais. Será sempre uma escolha da família, será sempre analisado caso a caso, mas se conseguirem amamentação em exclusiva até aos 6 meses e se puderem prolongar até aos 2 anos, excelente a nível nutricional, são recomendações da OMS. Se conseguirem introduzir alimentos sólidos até aos 12 meses, até aos 2 anos, mesmo que seja mais tardio, lá está, cada criança tem o seu ritmo, respeitamos-lo sempre, respeitamos a individualidade sempre, mas será importante. Se por algum motivo sentirem que a introdução alimentar está a ser complicada, aproveito para vos dizer que o Projeto EVA deu mais um fruto, tem mais um raminho pequenino. Procurem pelo Facebook um grupo criado recentemente, há nem 2 semanas ainda, Recusa e Seletividade Alimentar, Desafios e Conquistas. Aproveito aqui para falar do projeto. É um projeto motivado pelo trabalho que faço com crianças, com famílias, pela ansiedade e pelos conhecimentos que muitos colegas me dizem que ainda não têm nesta área e havemos de falar sobre o tema. Portanto, em breve teremos aqui também esse tema a ser discutido. Há crianças que recusam certos alimentos, que têm um número reduzido de alimentos que faz parte do seu menu. Isto pode não ser normal, podemos ter aqui algumas questões, nomeadamente de integração sensorial, vamos falar de tudo isto em próximos diretos. E, portanto, se têm um filhote com essas dificuldades, conhecem algum amigo, vão ao grupo, estamos lá, estou eu, está a colega nutricionista, a Emma Monteiro, está a Rosa também a falar-nos de BLW, vai ajudar, também tem noções de alimentação infantil, está a nossa terapeuta ocupacional, Ana Mendes, que também está a fazer formação em integração sensorial, sinais pequeninos de meninos que têm dificuldade em mexer em algumas texturas. Claro que se não as admitem no corpo em geral, vão ter dificuldade de as colocar na boca. Há aqui muitas questões que nos indicam que esta recusa de alimento pode não ser normal nesta fase, mas que podemos ter aqui acesso à ajuda e que isto pode ser trabalhado clinicamente, não como antes se dizia que o bebê é esquisito ou que a criança é esquisita e que isto mais tarde passa. Atenção que podemos ter aqui questões orgânicas, físicas. Há muitas crianças e há muitos relatos na literatura que nos dizem que certas crianças não comem porque podem ter um problema intestinal, alguma reação específica que sentem no intestino, no trato digestivo quando comem e que pode ser isso que as leva a recusar. Não é pelo alimento em si, mas pelo efeito que este tipo de alimento pode produzir no seu organismo, está bem? Portanto, para quem não tem resposta a estas questões, o grupo pode ser aqui um primeiro porto de abrigo, pretende-se que também seja um grupo em que os pais possam conversar sobre este tema, em que as famílias possam estar em contacto, percebendo que não são as únicas a passar por esta situação, e será também um grupo de encaminhamento e de entreajuda entre profissionais e famílias. Portanto, mais uma vez vos convido, recusa e seletividade alimentar, conquistas e desafios. E, portanto, nós vamos também, vou também deixar aqui o link para que possam ter acesso. Portanto, amamentação, mastigação. Passando um pouquinho para aquele que efetivamente é o foco e a faixa etária em que mais nos procuram. Realmente a maior parte dos pais que me contactam para estas situações assim dos meninos mais pequeninos são pequeninos que estão aqui na faixa etária de 1 ano e meio, 2 anos,
Alguns deles ainda não dizem a primeira palavra, alguns deles os pais acham que dizem poucas palavritas. Eu vou sempre ajudando, vou sempre dando dicas, estou aqui para vos ajudar, contactem-me pela página, mesmo que não sejam aqui da zona de Coimbra, ajudo a fazer o encaminhamento, se assim for necessário, para uma consulta de terapia da fala ou outra, estou aqui, ajudo com todo o gosto e podem contar comigo também. E portanto, estas dicas hoje, sobretudo, são atividades muito mais práticas que vocês podem fazer com os vossos pequeninos. Como eu vos dizia, o objetivo aqui será sempre treinar a esfera orofacial, os lábios, a bochecha, a língua. E então vou deixar-vos algumas sugestões aqui de atividades muito divertidas, que como vos dizia, podem fazer já a seguir ao direto. Conhecem a atividade que as crianças mais gostem do que soprar bolinhas de sabão? Ora está! Então vamos aqui juntos perceber o que é que acontece com estas tarefas. Para além de estarmos a coordenar muito bem a questão da respiração, quando sopramos bolinhas de sabão, temos os nossos lábios a posicionar-se de uma maneira diferente que aquela que é a posição que nós temos em repouso. E atenção também a isto, temos muitas crianças em que a posição de repouso é esta, boca aberta, ou esta, ou esta. Estas situações não são comuns, não são normais. Bom dia! Bom dia a quem nos cumprimenta aqui também no Instagram. Obrigada por estarem desse lado. Sem dúvida que é muito importante estarmos atentas a estas questões. Falamos aqui de respiradores orais e também será um tema que iremos aqui abordar. De facto, não é normal uma criança respirar pela boquita. Enquanto pequeninos, isto ainda é um padrão que está aqui a ser desenvolvido. Mas crianças com 1 ano e meio, 2, 3, que fazem a respiração pela boca, atenção, ainda por cima, se são pequeninos que fazem muitas otites, que têm problemas auditivos, muitas vezes um encaminhamento para um otorrino, um despiste para um otorrino, pode ser importante. Mais uma vez, reforço a questão dos problemas auditivos e a influência que uma perda auditiva, por mais pequenina que seja, pode ter no desenvolvimento da linguagem e mais tarde no desenvolvimento das competências de leitura e escrita. Portanto, imaginem estas tarefas simples, a diferença que podem fazer no dia-a-dia dos mais pequeninos. Está relacionado há uma forte ligação entre a realização destas tarefas e a estimulação da esfera orofacial e também o desenvolvimento da fala e da linguagem. Portanto, ao treinarmos a soprar as bolinhas de sabão, estamos a preparar a nossa bochecha, o nosso lábio, o beber por uma palhinha. E nesta questão que eu sou um bocadinho chata, se vocês conseguirem arranjar palhinhas reutilizáveis, de inox, de bambu, a alternativa do cartão, embora não seja reutilizável, por que não de vez em quando porem os pequeninos a beber pela palhinha? Mais uma vez esta zona é trabalhada muito diferente daquela embocadura que fazemos quando bebemos água. E, portanto, aquilo que eu há bocadinho vos dizia dos ajustes que fazemos quando comemos diferentes tipos de alimentos, aqui também se vai verificar. Portanto, soprar bolinhas de sabão, beber pela palhinha, arranjar aquelas bolinhas pequeninas de pompom que às vezes vemos nos bazares chineses, as bolinhas de esferovite, e soprá-las, soprar as bolinhas, soprar com a boca, tentar soprar com o nariz, que às vezes é um pouquinho mais difícil, mas também, porque não, estamos aqui a estimular a respiração do nariz, a respiração pela boca, aquilo que chamamos a individualização dos sopros, com eles um bocadinho maiores e com o devido acompanhamento dos pais. Por que não? Tentar superar as velas, com todos os cuidados. Atenção, meninas de cabelo comprido, mamães, segurem os cabelos, porque temos de ter aqui todos os cuidados, não é? Lidamos com o fogo. Pegarem penas que podem apanhar nas quintas dos avós, ou mesmo comprar algumas que também às vezes conseguimos encontrar nos bazares chineses. Portanto, todas estas tarefas de sopro acabam por ser muito, muito benéficas aqui neste trabalho. Gosto muito também de incentivar os pais, não só dos meninos, mas também das meninas, até porque eu tenho uma menina aqui por casa também há carrinhos, muitas vezes naquelas brincadeiras mais simples que eles fazem com os brinquedos, por que não ir incentivando a imitar os sons dos animais, não é? E os sons dos transportes. Brum, 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 lá vai o carrinho. Trrr, lá vai a mota. Portanto, vibrar os lábios, vibrar a língua. Nós estamos a fortalecer esta musculatura também. Encher uma bochecha. Brincar ao peixe-balão. Encher uma bochecha. Encher a outra. E desta forma, cá está, vamos sempre continuando a trabalhar aqui toda a esfera orofacial. Para quem agora chegou, não se esqueçam, bochecha, lábios, língua, todas estas funções de respiração, mastigação, o engolir, a deglutição, o próprio sopro,
a sucção que fazemos com a palhinha, a própria fala. Portanto, todas estas funções vão ajudar a aperfeiçoar esta nossa estrutura, esta nossa esfera orofacial. Olá, minha Rosa Gonçalves, já por acaso tinha aqui falado de ti a propósito do BLW. Bom dia, seja bem-vinda. A nossa Rosa, de quem eu falava há pouquinho, não se esqueçam, no colinho do bebê já tinha falado da tua página, já tinha convidado os seguidores a irem também ao teu encontro, para quem não te conhece, porque eu sei que há muita gente que já te conhece. Estávamos agora aqui na sugestão de algumas atividades. O soprar balões, eles às vezes são muito pequeninos, ainda é complicado, mas às vezes nem que seja colocar o balãozito e fazer um pequenino enchimento, mesmo que o balão não se encha todo, está bem? Então, o som do carrinho, o brrr, o trrr, o encher a bochecha, o peixe-balão, não é? E os próprios sons dos animais. Miau, ão, ão. O gato assanhado, porque não a cobrinha? Da abelha, temos tantos e tantos sons. O som do avião. Imagina isto integrado na leitura de uma história, numa brincadeira, de maneira muito simples e sem termos que sentar a criança a uma mesa para fazer trabalho específico. É no seio das brincadeiras que nós costumamos fazer esta estimulação. Como vos dizia há pouquinho, é mais uma forma de fazermos com que as nossas crianças passem tempo connosco e nós com elas e de uma maneira produtiva, divertida. Sem dúvida que eles vão sentir a segurança de que estamos a dar-lhes atenção, que estamos ali a brincar com elas também e que são o foco principal do nosso tempo, que tantas vezes nos queixamos dessa falta e desse tempo que não conseguimos ter com eles. Por exemplo, estamos também a contar uma história e imaginem que de repente aparece um grande leão. Portanto, tudo que são sons dos animais ajudam imenso. E imaginem que o que estamos a contar é a história do capuchinho vermelho. E vemos o lobo que está escondido atrás da árvore da floresta. E dizemos-lhe, capuchinho, shh, não faças barulho. Ou quando o capuchinho chega à casa e vê o lobo mau, shh, não faças barulho, a avó está a dormir. Isto porque ele ainda não sabe, claro, que é o lobo mau que está ali. Imaginem também a contar a história dos 3 porquinhos. O lobo faz o quê? Sopra a casa dos porquinhos. Vamos então pedir ajuda aos nossos pequenotes. Como é que o lobo sopra? E isto em tantas outras histórias. Então basta aparecer um animal, basta aparecer um meio de transporte. Aproveitem, treinem estas estratégias, treinem estas tarefas e sem dúvida que vão conseguir estimular esta componente da nossa face. Eu, como terapeuta da fala, recomendo muitas vezes estas tarefas aos nossos mais pequeninos. Estou a contar disponibilizar-vos também no nosso site um documento com estas estratégias para complemento aqui a quem assistiu ao direto, a quem venha assistir mais tarde aqui pelo Facebook, pelo Instagram ou através do canal. Como vocês podem ver, são realmente muitas tarefas divertidas, dinâmicas, que vos juntam aos vossos pequeninos. Para quem aqui chegou agora, falamos de muita coisa. A importância da amamentação, da mastigação de alimentos sólidos, soprar bolinhas, fazer bochecha, imitar o carro, imitar a mota, imitar animais, soprar bolinhas, soprar a vela, soprar a pena, beber pela palhinha, soprar papéis pequeninos, soprar os cataventos tão divertidos na nossa altura e que muitos pequeninos agora voltam a encontrar magia. Por que não colocar uma folha pequenina da árvore numa taça com água, imitando um barquinho, pedir aos pequeninos para soprar? Uma pequenina rolha que podem tirar também de uma garrafa, com um palito, com um pequenino papel que eles podem enfeitar a fazer de barquinho à vela. Soprem com a boca, soprem com o nariz. Tanta coisa que podemos fazer na rua, pegar num dente de leão, de certeza que muita gente conhece esta planta como o teu pai é careca, não é? Porque nós pegamos, sopramos, os miúdos adoram, até os adultos, quanto mais os mais pequeninos. É uma boa oportunidade para sermos também crianças como eles. Muitas vezes, eu há pouquinho falava-vos da garrafa, até aquelas próprias garrafas têm uma espécie de xuxa que os obriga também a fazer tarefas de sucção. Por que não irmos aqui também para esse tipo de tarefas? E quando eles são um pouquinho mais crescidos, olha, vejam só a importância do que sabemos que é importante comer fruta, imaginem o poder que tem para a mastigação uma criança que rói uma maçã, rói uma pera, agora temos então frutas de verão, melão, melancia, os pêssegos, a meloa, porque não? Tudo isso, para além de hidratar, para além de ser nutritivo, é também uma forma das crianças estarem a desenvolver toda esta estrutura. Portanto, já sabem, ponham em prática, divirtam-se com os vossos mais pequeninos e sintam o proveito que todas estas tarefas, todas estas funções têm no desenvolvimento das estruturas. Não se esqueçam que vão ajudar. É assim que nós falamos, é com a nossa boca, com os nossos lábios, com as nossas bochechas. Se nós pensarmos, por exemplo, aqui em sons como B,
Usamos a bochecha, o P, em que usamos o lábio, o T, o D, o L, em que usamos a nossa língua. Falávamos há pouquinho no som do leão, o R, em que usamos a garganta, o Q do cão, o G do gato, que eu tantas vezes dou a ideia aos mais pequeninos, que é o som do botão, o botão da garganta. Temos muita maneira de estimular. Façam estas brincadeiras, carreguem no botão. A brincadeira do nariz. Estou, o telefone. Percam-se no meio das brincadeiras. Inovem, criem, divirtam-se e, sobretudo, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa em que eu possa ajudar, sabem que eu estou sempre pertinho. Desvendando um pouquinho o pano do que vai ser o nosso direto, o nosso projeto Eva Fica em Casa da próxima semana, dizia-vos então que íamos falar um pouquinho para os pais dos meninos mais crescidos, os que vão em breve para a escola, mas também aqueles que preparam o último ano de pré-escolar. Portanto, podemos falar aqui de meninos com 4, 5 anos, em que vamos falar sobre a narrativa, a importância que é o contar de histórias. Nós já falámos aqui da importância para os mais pequeninos, e para quem já teve, quem esteve num direto que fizemos no dia 17 de maio, se eu não me engano, falámos da magia da leitura das histórias para os bebés e alertámos aqui que logo desde as 20 semanas de gestação, portanto ainda em útero, que o bebê já tem competência auditiva e que podemos desde logo nessa fase ler as histórias. Claro que a ideia será fazer com que o bebê se vá adaptando à voz da mãe, aos sons da fala. E portanto nós já falámos aqui deste tema. Para quem não teve a oportunidade de assistir, temos também este tema no nosso canal. Eu vou tentar colocar também o link para quem não assistiu. E falámos da importância de ler para o bebê desde muito cedo, para o contacto com as primeiras palavras, mas a verdade é que a narrativa tem influência ao longo de toda a vida. E, portanto, convido-vos, pais dos meninos mais pequeninos, 3, 4, 5, 6, porque não, crianças de primeiro ciclo também, crianças com 6, 7, 8 anos, que não têm muita afeição ainda com a tarefa da leitura e da narrativa, vamos tentar perceber, afinal, de que forma é que um bom leitor pode fazer um bom escritor? De que maneira é que a leitura assídua pode contribuir para um melhor padrão de leitura e também de que maneira, e então pais de meninos de primeiro e segundo ano, terceiro, crianças que têm alguma dificuldade na leitura e na escrita, de que maneira é que um bom leitor pode criar também uma criança que é melhor a responder a perguntas de interpretação, de que maneira é que a criança pode perceber melhor os textos que lê e de que maneira é que também aquilo que tanto nos preocupa, as questões da criação de textos, das composições, de que maneira é que um bom leitor acaba por ser alguém que também tem uma escrita muito mais fluida. É isto que nós vamos perceber no próximo Terapias às 3. Terapias às 3. Meu Deus, eu já estou em modo Terapias às 3 porque também vamos regressar em julho no nosso projeto Eva Fica em Casa. Nosso Terapias às 3, para quem não conhece, dirige-se mais aos profissionais da terapia da fala e também temos os diretos no canal do YouTube e realmente já andamos aqui a magicar também mais alguns diretos, mas não neste caso Projeto Eva Fica em Casa. Contamos com vocês na próxima semana. Um grande beijinho, um bom domingo e um bom fim de semana. Beijinhos, blá 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 e miminhos. Obrigada a todos.